Por onde eu começo a estudar mandarim? Essa é uma das perguntas mais frequentes que eu recebo justamente pela essa quantidade de informações disponíveis por aí para a gente pesquisar. E você que está começando a estudar mandarim, com certeza você já se perguntou por onde que eu começo com esse mar de informações. Hello, Dajahao, meu nome é Lin Ken e eu estou aqui para decifrar mandarim para você. Bom, uma das perguntas que eu mais recebo é por onde eu começo, né? Então, quando a gente se depara com uma dúvida que é muito comum dos brasileiros, é o seguinte: existe muita informação no mercado onde as pessoas elas não sabem filtrar, tá? Então, este vídeo aqui vai te explicar melhor por onde você deve começar a estudar mandarim, tá? Antes de mais nada, você tem que saber sobre a fonética do idioma, né? Então, o mandarim, ele tem a parte da escrita, que são os ideogramas, né? Os famosos pauzinhos, mas você não precisa estudar começando por eles, né? Você não precisa começar estudando por ele. Você vai ter que começar com um passo antes dele, que é a fonética, onde você vai aprender a falar, onde você vai aprender a pronunciar as palavras. Então, esse é o primeiro passo, tá? E essa fonética tem um nome, é chamado de Pinyin, ok? Então, Pinyin, ele é a primeira, antes de mais nada, é o primeiro passo que você vai dar quando você decide que você vai estudar mandarim. Porém, existe duas maneiras de você estar estudando esse idioma tão diferente. Existe a forma que é você estudar o pinyin e logo em seguida você já estuda o ideograma. Essa é uma das formas mais comuns, o que eu chamo de método tradicional, que é você estudar pinyin e depois logo o ideograma. Então você aprendeu a base do pinyin, aí você vai estudar agora os ideogramas das palavras, sei lá, mesa, cadeira, casa, carro, papai, mamãe, sei lá. A outra forma que eu quero propor aqui é a forma onde eu aplico com os meus alunos, que é aprender primeiro a falar somente, tá? Ah, mas não aprender a escrever? Você vai aprender a escrever, mas não o ideograma. Você aprende a usar o pinyin para escrever. Lin, qual que é das duas formas é a melhor maneira? Olha, depende muito do seu objetivo, entendeu? Tem gente que gosta dos ideogramas e tá tudo bem você estudar pelo ideograma também, tá? Mas questione se é a melhor maneira para você. Porque existe, eu estou dizendo aqui para você que existe mais de uma maneira, mas não estou dizendo que uma é melhor que a outra. Talvez dependendo do seu objetivo. O que eu quero dizer é, medite sobre como você aprendeu o seu idioma materno. Provavelmente você, né, criancinha, bebezinha, tá ali e o seu pai e sua mãe ficou lá. Olha, fale papai, fale mamãe, aquela disputa de pai e mãe, né, para ver de quem que a criança vai chamar primeiro, né? E aí de tanto você ouvir, você começou a falar aquelas palavras, papai ou mamãe. Provavelmente deve ser uma das primeiras palavras que você aprendeu a falar na sua vida. Mas e aí, o seu pai ou sua mãe chegou para você e falou assim: não, agora você vai aprender a escrever papai e mamãe. Não, pera. Porque você aprendeu a falar, aprendeu a ouvir e falar, beleza. E aí você partiu para o quê? Para falar e aprender mais a ouvir e mais a falar. Você começou a aprimorar mais a sua comunicação. Então, essa é a maneira onde, essa metodologia que eu ensino para os meus alunos, que eu sigo no meu canal, que eu sigo nas minhas páginas. Eu acredito que é mais eficaz se você aprender a se comunicar primeiro. Assim como uma criança. A criança ela vai aprender a escrever, a ler depois de alguns anos só. Depois que ela tiver uns 5, 6 anos, ela começa a escrever tudo aquilo que ela sabe falar. Mas até então ela já sabe falar muitas coisas. É basicamente esse método que eu vou usar, que eu uso, né? Até hoje com meus alunos. Então eu vejo que tem muito resultado, né? Eu comecei a dar aula com meus 14 anos de idade e aí eu estou colhendo bastante fruto com meus alunos, tá? Então veja qual é a maneira que faz mais sentido para você, tá? Existem as duas formas de você estudar, a fala e a escrita de uma vez, né? Ou você pode aprimorar somente a parte de comunicação para depois aprender a escrever, tá? Note que eu não estou falando para você que você não precisa dos ideogramas. Eu estou dizendo só para você que existe uma ordem de prioridade ali no começo para quem está no início dessa jornada de aprender mandarim. Bom, então assim,
Se a gente parar para olhar, você vai perceber que existem essas duas sistemas de escrita, podemos dizer, tá? O que está em laranja aqui é os ideogramas, né? E o que está em branco aqui é o pinyin, tá? Que é a fonética, ou seja, é como se o pinyin ele fosse uma legenda para o ideograma, né? Então, você pode ver aqui, se eu te mostrar apenas a parte laranja e você não conhecendo o mandarim, você não vai fazer nem ideia de como fala isso. Porém, se você olhar para a parte branca, você vai perceber que você consegue aí, no mínimo, arriscar a falar, né? E sim, é ni hao. Ni hao significa oi ou olá em mandarim. E a parte onde você estuda somente a parte da fonética é a parte branca, tá? Então essa parte branca aí é chamada de pinyin. Bom, aí você fala assim, pô, Lin, mas eu já vi escrito em vertical, como eu estou mostrando aqui, e já vi escrever em horizontal. Qual é o certo? Olha, essa é uma dúvida que muita gente tem, né? Mas a real é que não existe o certo ou errado, existe o que acontece hoje, né? Então hoje usa-se muito do horizontal mesmo, tá? Então ela escreve dessa maneira aqui, assim como em português, tá? Mas antigamente era escrito desta maneira aqui. Inclusive, se muitas vezes você vai pegar um livro um pouco mais antigo, pode ser que ele venha em vertical. Tem vez, né? Hoje em dia você vai ver os livros em mandarim, ele vai estar dessa maneira aqui, tá? Então, a ideia é que a gente aprenda primeiro as fonéticas e para depois ir para o ideograma. Agora, existem essas duas versões e, basicamente, hoje em dia é utilizado de forma horizontal, tá? E por que isso acontece, né? Por que é escrito na forma vertical antigamente? Porque antigamente não existia folha de papel. Até então as pessoas faziam os registros em cima de tiras de bambu, como você está vendo aqui, né? Então eles pegavam o bambu, eles cortavam eles em tiras e amarravam as pontas em cima e embaixo com uma corda, para que eles possam enrolar como se fosse um pergaminho, né? Podemos assim dizer. Então era dessa maneira aqui que era feito o registro da escrita e por isso que era escrito de cima para baixo. Uma coisa importante então para você saber sobre pinyin, né, independente do caminho que você escolher, se você quer aprender com ou sem ideograma no começo, você tem que aprender o pinyin, né, porque ele é a base do idioma. Não tem como você aprender o mandarim sem passar pelo pinyin. Então o pinyin ele é essencial para quem está começando. Tá? Primeira coisa para cada ideograma, para cada ideograma, uma sílaba de pinyin. Tá? Uma sílaba de pinyin. Isso quer dizer o quê? Lembra do Ni Hao que eu mostrei para você? Aqui, ó. Então, esse ideograma, ele vai ter uma sílaba. Esse ideograma aqui, ele vai ter outra sílaba. Entendeu? Por quê? Porque se a gente pegar para comparar, né, o outro idioma asiático, que é o japonês, por exemplo, pode ser que um kanji, né, um ideograma japonês, né, ele pode ter a leitura dela dissilábica ou trissilábica, ou seja, de 2 ou 3 sílabas, né? Então você percebe que em mandarim isso não acontece. Então é batata. Se você pegar um texto totalmente em mandarim e ele tiver 10 ideogramas, 30 ideogramas, 50, sei lá, 1000 ideogramas, você vai saber que vai ter 1000 sílabas. Então, o número de sílaba, ele condiz ao número de ideograma. Então, isso torna muito mais fácil na hora de você compreender o idioma, porque muitas vezes o que acontece muito, né? Porque o português ele funciona dessa maneira também, né? Funciona através de sílabas. Então, eu entendo que se eu falar uma frase muito grande, essa frase, né, falada, na hora de eu escrever ela vai ser da mesma proporção. Então isso faz sentido? Para o japonês, nem sempre isso acontece. Às vezes, a pessoa falou uma frase gigantesca e aí na frase é só metade dela, porque os ideogramas representam mais de uma sílaba. Então, isso no mandarim não acontece, o que torna o mandarim um pouco mais... tem um pouco mais de sentido, né? Porque fica mais organizado isso, beleza? E o segundo ponto é que pinyin ele não é descartável. Cuidado com alguns profissionais que falam para você que o pinyin ele é descartável, né? Olha, uma coisa é você chegar na China, por exemplo, hoje e você não encontrar o pinyin. Então você vai pegar lá um cardápio, você vai pegar lá uma placa de rua, você vai pegar ali um aviso, obviamente não vai ter pinyin, né? Talvez em uma cidade grande ele vai ter algumas questões ali de pinyin
em algumas placas, né, de metrô, de sinalização, porque vai muito estrangeiro, né? Porém, ele não é descartável. Por quê? Porque você pode utilizar o pinyin até hoje. Como é que as pessoas usam hoje se na vida real, na vida prática, não existe o pinyin? Digitação. Por exemplo, para eu digitar o Ni Hao, que eu mostrei para você lá no comecinho da aula, eu vou escrever N-I-H-A-O. Eu vou digitar isso no celular. Eu vou digitar isso através do meu notebook, computador, para escrever um e-mail. Então eu vou acabar digitando em pinyin. Então o pinyin ele não é descartável de jeito nenhum. Muita gente tem esse pensamento de que o pinyin você aprende e depois você descarta. Não, não. Porque a pessoa que não der valor para o pinyin, essa pessoa ela pode não falar certo, porque o pinyin ele é o nome é fonética, né? Ele chama fonética. Qual que é a função da fonética? A fonética ela serve para te auxiliar na pronúncia. Então, se você não estuda o pinyin direito, você não consegue pronunciar direito. Se você não pronunciar direito, você vai acabar falando errado, né? E não é legal você falar errado. Beleza? Então o pinyin ele não é descartável, esse é o segundo ponto. E o terceiro, último ponto seria que saber bem pinyin é saber pronunciar e digitar, como já havia dito para você, né? Então você consegue digitar hoje, você consegue falar, pronunciar, tudo isso através do pinyin. Então, de forma nenhuma o pinyin ele é descartável. Até hoje usa-se pinyin de forma indireta, né? Então você não vai talvez ver o pinyin nas placas na rua, porém você vai estar lendo elas, os ideogramas, através do pinyin. E, inclusive, para você ter uma ideia, quando um nativo ele não encontra, né, ele não sabe como escreve tal palavra, muitas vezes ele acaba pesquisando através da fonética. Então ou então quando a pessoa vê um ideograma, ela não sabe ler, ela vai buscar o pinyin daquela palavra para saber ler ela, entende? Então, o pinyin ele opera na sombra, podemos assim dizer, né? Porém, ele não aparece ali, né, de forma direta para você no dia a dia, mas ele não é descartável de forma alguma. Então vamos lá, vou te dar uma breve explicação do que é o pinyin. Tá? O pinyin, na verdade, ele funciona muito parecido com o sistema de alfabetização do português. Né? Então você tem os consoantes, você tem os vogais. No mandarim nós temos semivogais, tá? Mas ele é muito parecido com os vogais. E você faz as junções e as combinações entre consoante, semivogal ou vogal. Né? E aí formam-se as sílabas. E essas sílabas, você juntando elas, sílaba por sílaba, ela forma as palavras. Da mesma forma que em português, né? Muito simples isso, tá? Então vamos lá. Com os consoantes, eu vou ler para você, tá? Para você entender como é o som dele. Obviamente ele vai ser um pouco diferente do que você está acostumado em português, né? Ou inglês, ou espanhol, mas ele vai te auxiliar, ele vai trazer alguma semelhança ali também, tá? Ou não, vamos ver. Bom, então o B, vou colocar B e A, tá? Para ficar mais fácil para a gente entender. Então seria pá, pá. Sim, é som de P de pato, tá bom? Então não existe ba, ba, esse som em mandarim, tá? Seria pá, 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 com P de pato. Agora, quando for a letra P de pato, você vai ler ele com som de pá, que é o mesmo, que é o primeiro B, porém você vai assoprar. Então ficaria pá, 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 ok? Se você quiser fazer um teste, você pode pegar uma folha de papel, né, e você coloca na frente da sua boca, bem próximo, sem encostar, e você vai ler o pá normal e você vai ler o pá com assoprado, né? E aí você vai perceber a diferença, legal? Depois nós temos a letra M, que é ma, normal, igual em português, e depois nós temos o F, que é fa, fa, normal também, igual em português. Então, a única coisa que você tem que saber aqui na primeira linha seria a diferença do B e do P, né? E que não existe B de bola, e sim P de pato, tá? Depois nós temos aqui D, né? Então, o D com A ficaria tá, tá, como se fosse T de tatu, tá bom? Agora, se for T de tatu, adivinha? Você vai assoprar. Então ficaria tá,
tá, beleza? Então, você percebe que é um padrão, né? E depois nós temos o N, que é na, e o L, que seria lá, ok? Estou juntando sempre com a sílaba A para facilitar o seu entendimento auditivo ali, tá bom? Depois nós temos G, K e H, tá? O G, ele tem som de K, K, Ku, tá? Então, por exemplo, G, A, O, por exemplo, seria cal, 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 ok? Então, como se fosse C mesmo, tá? Se for K, adivinha? Você vai assoprar. Então, K, A, O ficaria cal, 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 ok? Agora, se for H, você já viu isso lá no comecinho, que é o Ni Hao, né? Vai ser com o som de R. Então, ficaria Hao, 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 ok? Então, esses três é dessa maneira que vai se comportar. Agora, o JQX, ele é um pouquinho diferente, tá? Eu vou colocar o JIAO, tá? Então, ficaria tchau, tchau, tchau. Esses três aqui, você vai ler ele com um sorriso falso, podemos assim dizer, né? Então, você vai abrir o seu lábio como se fosse um sorriso, né? Para você bater uma foto. E aí você vai ler assim, tchau, tchau. O que? Vai assoprar. Então ficaria tchau, tchau, tchau. Como se fosse tchau, né? Mais ou menos isso. E depois nós temos o X, que é xiao, xiao. Lembrando que não é xiao, tá? A leitura labial aqui, ó, é xiao. Você percebe que os três, eu vou ler os três de novo, você vai perceber que a formação dos meus lábios é a mesma para os três. Ó, J, Q, X. Vou ler os três nessa ordem, tá? Então, J, tchau, tchau, xiao, ok? Você percebe que é tudo igual, né? Tudo igual, eu digo a questão da formação dos lábios, tá? Ah, mas para mim é tudo igual na pronúncia também. Calma, que você está só começando. Então, quem é iniciante mesmo, que está aí, acabou de chegar, né? É muito comum você falar assim, putz, para mim os três são iguais. Tá tudo bem, né? Tá tudo bem, porque com a prática, né, de você tanto ouvir, você vai começar a começar a perceber as diferenças depois, né? Mesmo que elas sejam mínimas, tá legal? Bom, depois nós temos aqui o ZH, CH e o SH e o R ainda, né? Então, ó, vou colocar ZHAO, tá bom? Então ficaria tchau, tchau. CH, adivinha? Assopra. Então ficaria tchau, tchau, tá? Se for SH, ficaria shao, shao. E se for o R ele tem um som assim, ó. J, 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 ok? Ele é um pouco esquisito, né? Ele vem na garganta aqui assim. J, J, J. Então, R-A-O ficaria jao, jao, ok? Então ficaria tchau, tchau, shao e jao. Beleza? Depois nós temos o Z, C e S. Esses três sem o H, né, na verdade, eles são iguais aos de cima, com uma única diferença que é deixar a língua plana. Então ficaria tsao, tsao e sao, ok? Então, esses três aqui, o mais simples eu acredito que seja o S, que ele é muito próximo do português, tá? Agora, a diferença do ZH e do Z, por exemplo, é quando tem o H, a língua, a ponta da língua você vai apontar ela para cima. Já aqui embaixo, sem o H, você não vai apontar nada, beleza? Bom, depois nós temos as semivogais, né, que você pode ver aí. Ele tem duas formas de você estar representando ele, tá? Então, a forma original, né, seria o YI, WU e o YU, tá? Então ficaria I, né, como se fosse a letra I mesmo. WU é U, como se fosse o som de U mesmo. E o YU é como se fosse a junção dos dois aqui, tá? Então, esse YU aqui, ó, como é que você vai ler ele? Você vai fazer um biquinho, né, para falar o I, tá? Então, o I normal é assim, né? I. Agora você vai fazer um biquinho e vai fazer o mesmo som. Então, você faz o biquinho e você faz o mesmo som, então ficaria U, tá? Esse é o som do YU, U, tá? Porém, são considerados semivogais justamente por quê? Porque elas possuem outras formas de representar ele, mas não existe outra forma de você ler ele, tá? Então a leitura é sempre I, U, U, tá? Mas existe outras formas de você estar representando ele na escrita do pinyin, que é fonética, tá? Então quando for YI,
ela pode aparecer somente o Y ou somente o I. Quando que vai aparecer qual? Ele vai aparecer Y quando ele estar no começo da sílaba. Então, por exemplo, se eu quiser falar a palavra, o verbo querer em mandarim é yao. Yao, tá? A palavra yao se escreve como? Teoricamente é YI, né? I mais o AO. Então ficaria YI AO. Só que para que não fique tão extenso na hora de você escrever ela, essa sílaba, a gente tira a letra I, porque a sílaba começa com I, então permanece o Y. Então na hora de você escrever o verbo querer, é simplesmente YAO. Então ficaria yao, tá? Yao. Agora, quando que vai aparecer o I? Quando a semivogal I ela está no meio da sílaba ou no final da sílaba, tá? Eu posso dar exemplo aqui, por exemplo, da palavra ni, que é você, né? Que é ni hao, mesmo do ni hao, do oi ou olá que você viu no começo da aula. Então você tem um N e você tem um YI. Mas não existe NYI, fica esquisito, né, visualmente falando. E para a gente facilitar, então, a gente tira o Y e a gente deixa somente com a letra I. Então ficaria NYI, né, ficaria NI. Então vai ter som de I mesmo, tá bom? Mas aí o Y sai porque ele não começa mais o sílaba, ele termina a sílaba, tá? Então se ela está no início, vai ter o Y. Se ela estiver no meio ou no final, vai estar o I. Essa regra ela vale também para o U, tá? Então, por exemplo, se você ver a palavra wo, significa eu, que na verdade é W-U mais o O. Só que W-U-O fica meio esquisito, então a gente só permanece, a gente só deixa o W na palavra, então ficaria W-O. Então fica wo, W-O, eu. E aí, como ele inicia, é W, né? Mas aí o som dele é de U mesmo, como você viu aqui, ó, U, né? Então fica U-O, tá bom? Wo. Agora, se ele estiver no final, você vai tirar o W, vai ficar só o U, beleza? Então, por exemplo, podemos pegar o mesmo consoante daqui, né? Então, se eu falar nu, né? Nu, sei lá, qualquer palavra aleatória aqui, nu é N-U, né? Então não vai ser N-W-U. Fica estranho N-W-U, né? Então fica só N-U, nu, beleza? E por último, nós temos o U. E o U ele pode aparecer sozinho, né, com W-U, ou ele tem o U com trema. O que é esse trema? São esses dois pontinhos em cima do U. Quando que ele vai aparecer o N, o, com o trema, né? Quando que vai aparecer com o trema? Quando aquela sílaba tiver duas formas de ler, tanto com U quanto com U. Por exemplo, eu falei do NU, né? Então existe nu e existe nu, né? Nu, você percebe que é com YU, U, né? Nu, mas existe nu também. Outro, existe LU, L-U, e existe L-U com trema, que seria LU. Então o trema ele aparece para indicar que é o U. Mas ele vai aparecer todas as vezes? Nem sempre. Às vezes ele não aparece com trema. Se não aparece com trema, justamente ele é com som de U e não existe o som de U, beleza? Então, são essas as formas das semivogais. E a gente vai para as vogais, que elas são mais simples, podemos dizer, comparado com os anteriores, tá? Então, muito simples aqui, ó. A, normal. O, tá? O O, ele é fechado, não é O, tá? Porque em português nós temos os dois, né? Temos O e temos O, né? Dependendo da região isso também muda, mas no mandarim só existe o som de O fechado, tá bom? Então, O. Aí, essa palavra E aqui, existe duas formas de você ler. Tem o som de E tem o som de ok? Então, tem os dois. Beleza? A, O, E, tá? Depois nós temos ai. Ah, Lin, mas tem duas palavras aqui, duas letras aqui. Sim, algumas vogais, né, ou até consoantes, você percebe que tem mais de uma letra do alfabeto, do alfabeto, tá? Isso é normal, tá bom? Então ficaria ai, ei, ao, ou, tudo muito intuitivo, né? Agora aqui vai acabar confundindo um pouquinho. A N e EN, tudo que termina com N, você vai ler ele e você vai fechar a sua boca no final da leitura. Então ficaria an, an.
né? Que seria AN, ele é aberto. An, tá? Quando é A, é aberto. Quando é EN, ficaria tá? O ele vem desse aqui, ó. Lembra que esse aqui tem som de E e de Então, aqui fica é o mesmo tá bom? Então, de novo, an e tá? Você fecha no final. Agora, quando for ANG e ENG, ou seja, tem um G no final, você não vai fechar mais a sua boca. Simplesmente você vai ler e como se a sua voz, de repente, sumisse. Então, ficaria an para ANG e o ENG ficaria an. Parece que minha boca ela tá aberta, mas o som ele some, ele não fecha, né? Então eu vou ler o de cima e o de baixo para você perceber a diferença, tá? Então aqui ficaria an, e aqui ficaria an, aqui ficaria an, e aqui ficaria ok? Lin, não percebi nenhuma diferença dessas quatro. Calma que não se desespere, porque na real, isso é na teoria. Mas na prática, nem o próprio nativo ele fala direito isso e sabe diferenciar isso às vezes, tá? A pessoa que vai conseguir diferenciar isso aí, muitas vezes está no mundo acadêmico, né? Ou seja, professores. Mas, em geral, pode acontecer, né, de uma grande maioria ali não souber a diferença dos quatro, não conseguir diferenciar os quatro, tá? Então não se desespere isso, porque isso até é uma questão difícil até para o próprio nativo, tá bom? Mas saiba que o mandarim ele é um idioma muito dissilábico e trissilábico. Isso quer dizer que ele tem muitas palavras com 2 sílabas ou 3 sílabas. Então o contexto em geral ali ele vai auxiliar o entendimento da palavra, beleza? E por último o ER é tá? Como se fosse o ER mesmo, tá junto, então, basicamente, esse aqui é a tabela, né, da fonética chamada pinyin completa, tá? Então, você acabou de ver ela completa. Então, basicamente, é a combinação entre os consoantes, semivogais e vogais ali, vai fazer os joguinhos ali, as combinações, e aí vai se tornar a pronúncia do idioma inteiro aqui em cima da fonética, beleza? Bom, algumas regras de pronúncia. Isso daqui, seguinte, marca aí, né, no seu caderninho aí. Talvez você não vê tanta valor, né, neste primeiro momento, primeiro contato com o idioma ainda, mas eu tenho certeza que lá na frente você vai precisar dessa anotação. Por quê? Porque a forma como você vai ler isso daqui, ela vai influenciar todo o entendimento do idioma, né? Então, se você não tiver isso bem anotado, bem setado ali, você vai falar muitas coisas erradas, tá? E nem sempre as pessoas dão valor no começo sobre isso aqui, mas lá na frente vai perceber que, tipo, putz, a pessoa não me entendeu justamente porque não apliquei essa regra aqui, tá? Então, vai por mim. Bom, então, quando você vê IU, você não vai ler IU, né? Você vai ler IOU, então fica IOU, tá? Por exemplo, aqui, ó, Liu, aqui não é Liu, né? Se você falar Liu, pode ser que a pessoa não te entenda, tá? Então, você tem que ler Liu, tá bom? Depois, se você ver a palavra ui, você não vai falar ui, você vai falar wei, tá? Como se tivesse um e no meio. Por exemplo, aqui, shui, shui, não é shui, ok? Então ficaria shui, significa água, tá? Esse aqui significa número 6, esse aqui é água, tá? E quando você vê I-A-N, não é I-an, I-an não existe, tá bom? Ele vai ser ien, yen, ok? Com som de E. Então aqui ficaria qian, qian. O qian significa dinheiro, né? Muito importante você saber essa palavra também. Bom, então anota aí essas regras de pronúncia. Espero que você tenha entendido e tirado algumas dúvidas em relação ao mandarim. Espero que esse vídeo tenha sido muito explicativo para você, para o começo dessa sua jornada de aprender mandarim. E qualquer coisa, estamos aqui. Xexê, obrigado, tchau, tchau.